Olá, que bom que você veio hoje. Essa é a nossa videoaula número 10 e nessa videoaula falaremos de multiplicação e divisão de frações. Ok? Vamos lá? Muito bem, na multiplicação de frações. Para ilustrar o produto de frações, comecemos com o uso de representações geométricas, ou seja, de figuras, para exemplificar o significado da multiplicação de frações. Consideremos a operação 2/3 vezes 1/2 e vamos representá-la. Inicialmente, representamos a fração 1/2. 1/2 é a metade do todo, então eu fiz um círculo ali onde eu pintei de cinza a metade. Depois subdividimos esse pedaço, essa metade, em 3 partes. Então na figura da direita eu tenho a parte pintada de cinza dividida em 3 pedaços. Como queremos 2/3 de 1/2, pintamos 2 pedaços da metade. A metade tinha sido dividida em 3 pedaços. Então, vou pintar 2 desses 3 pedaços, representando 2/3. O que resulta numa fração que é igual a 2 pedaços do total de 6 pedaços, ou seja, 2/6. Ou simplesmente 1/3 se eu simplificar a fração 2/6. Analisando o produto com o resultado, temos que 2/3 vezes 1/2 é igual a 2/6. Ou seja, no produto de frações, basta multiplicar numeradores e denominadores. E, se for necessário, simplificar o resultado final. Vamos fazer alguns exemplos para ficar bem claro isso. Eu tenho o primeiro exemplo ali, 3/5 vezes 2/7. Como é que eu resolvo, então? Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3/5 vezes 2/7, eu vou fazer 3 vezes 2, 6, 5 vezes 7, 35. Essa fração não pode ser simplificada, porque não tem divisor que eu possa usar para o 6 e para o 35 ao mesmo tempo. Então, esse é o resultado final. Mais um exemplo. 2/5 vezes 3/4. Para eu multiplicar, eu vou fazer 2 vezes 3, 6, 5 vezes 4, 20. E o resultado é 6 sobre 20, ou 6/20. Essa fração eu posso simplificar. Eu posso dividir numerador e denominador por 2. Então, o resultado vai ficar 3/10, ou seja, 6 dividido por 2, 3, 20 dividido por 2, 10, resultado final, 3/10. Mais um exemplo. 1/3 vezes 3/10. Eu multiplico o numerador e multiplico o denominador. Então, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 10, 30, vai ficar como resultado 3/30, e essa fração pode ser simplificada por 3. 3 dividido por 3 é 1, 30 dividido por 3 é 10, e o resultado final fica 1/10. Então, sempre que for possível simplificar, você simplifica a parte final. Último exemplo da multiplicação de frações. 4/5 vezes 9/2. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 2, 10. Dá para simplificar o 36 e o 10 dividindo por 2. 36 por 2 é 18, 10 por 2 é 5, resultado final, 18/5. Certo? E na divisão de frações? Olha só, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Assim, dividir algo por 2, por exemplo, é o mesmo que multiplicar pelo inverso do 2. O inverso do 2 é 1/2. Basta inverter o 2. O que está embaixo do 2, quando não aparece, é 1. Eu inverto, vai ficar 1/2. Veja, 6 dividido por 2, tu sabe que dá 3. Se eu fizer a multiplicação pelo inverso, vai dar 3 também, porque 6 vezes 1/2, 6 vezes 1 é 6, dividido por 2, 3. Então, procedemos desse modo para dividir frações. 1/2 dividido por 2/3, eu vou transformar numa multiplicação e inverter a segunda parte, a segunda fração. Vai ficar 1/2 vezes 3/2, que daí eu já sei resolver. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 2 é 4, resultado final, 3/4. Ou seja, para dividir frações, conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Ok? Alguns exemplos. 3/5 dividido por 2/7. Eu faço 3/5 vezes e inverto a segunda fração. Ao invés de 2/7, 7/2. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 2, 10. Esse é o resultado final. Tranquilo, né? 2/5 dividido por 3/4. Eu conservo a primeira fração, 2/5, multiplico e inverto a segunda fração. Ao invés de 3/4, eu multiplico por 4/3. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Resultado final, 8/15. Próximo. 1/3 dividido por 3/10.
Lembra, eu escrevo a primeira fração, multiplico e inverto a segunda fração. Eu transformo a divisão numa multiplicação pelo inverso. E vai dar 1 vezes 10, 10, 3 vezes 3, 9, resultado final, 10 nonos. Último exemplo, 5 quartos dividido por 9 meios. Eu inverto 9 meios para 2 nonos. Então vai ficar 5 quartos vezes 2 nonos. Só inverto a segunda fração. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 9, 36. 10 e 36 tu pode simplificar por 2. O resultado fica 5 18avos. E esse é o resultado da divisão 5 quartos por 9 meios. Tranquilo? É isso então. Nessa videoaula, operamos com multiplicação e divisão de frações através da significação geométrica e da significação aritmética. Certo? Obrigado pela companhia, bons estudos, nos vemos por aí. Até mais!